De volta com o último bloco do Política Cruzada de hoje, a gente está falando sobre a alteração do Código de Trânsito Brasileiro, que agora criou regras com punições mais pesadas, mais fortes, mais severas para os crimes cometidos ao volante por pessoas que dirigem embriagadas, né? Então a gente falou já durante todo o programa do homicídio por pessoa que está embriagada, comete um homicídio, também uma lesão corporal. Se bate, se tira, por exemplo, se tira um braço, uma perna, conforme o doutor disse lá no início do bloco anterior, causa uma lesão grave, severa e permanente. A pessoa, por exemplo, perde os movimentos, né? Doutor Carlos, o senhor acredita que, como é histórico, que o senhor até falava com a gente, todo início de mudança de lei que tende a ser mais severa, ela causa um efeito pedagógico imediato. As pessoas tendem a recuar nesse tipo de crime? Sim. Ou no cometimento da possibilidade desse tipo de crime? Sim. O doutor Luiz Gustavo tinha lembrado sobre uma ideia de prevenção geral, quando eu tenho uma alteração da pena. Isso acontece. Existe um histórico que, quando o Código de Trânsito Brasileiro foi editado em 97, houve uma redução brutal das ocorrências. Depois, se seguiu isso a Lei Seca. E a Lei Seca também provocou a mesma sensação. Então, no início, é possível que isso aconteça. No início, a gente não sabe prever, mas é possível que há uma tendência dos crimes cometidos do 302 e 303, a gente tem uma certa redução, pela ideia de prevenção geral, ou seja, pela ideia de que a população ela vai se sentir inibida da prática dessa conduta, já que eu qualifiquei as condutas e aumentei sensivelmente as penas. Só que o que acontece? Com o tempo, isso cai no esquecimento. Com o tempo, nós nos habituamos a esse corpo legislativo, a essa disposição, e acabamos por esquecendo. E aí o que acontece? Como nós não temos uma política pública que sistematize, que demonstre a essa população a importância de se tutelar esse bem jurídico, isso cai no esquecimento e aí os níveis começam a subir de novo. O Código de Trânsito, ele é perfeito nesse tipo de histórico. Outras legislações penais especiais, elas também mostram essa tendência. Quer dizer, num primeiro momento se produz um efeito, num primeiro momento se dá uma resposta social e aí depois a gente tem o quê? A escalada de lesão aos bens jurídicos que ocorre aos patamares ou até, às vezes, um patamar superior ao que a gente vinha vivenciando antigamente. O Código de Trânsito Brasileiro hoje mostra uma tendência que nós reduzimos e hoje nós estamos num patamar muito mais violento do que a da sua edição em 1997. E aí eu quero que o pessoal entenda. Hoje nós temos um rigor muito maior no enfrentamento do problema do que tínhamos em 97, quando ele foi editado na sua redação original dos dispositivos. Quer dizer, será que a lei tem esse aspecto preventivo geral ou será que esse aspecto preventivo geral tem que vir acompanhado de algo mais? Isso tem que vir acompanhado, e eu vou emitir uma opinião rápida aqui sobre isso, com relação à educação, né? Já tem que começar na escola, mas não basta só para a escola, os pais também têm que ensinar. Eu vou citar um caso, e aí eu vou citar o meu caso em específico. Minha filha, quando anda comigo, ela sempre vai na cadeirinha no banco de trás. Ela insiste, hoje ela parou, mas ela insistia em querer tirar o cinto. E se o pai deixa, daqui a pouco isso é normal, daqui a pouco está no banco da frente. Então, é por atos e exemplos simples, coisas pequenas do dia a dia que você vai formando o cidadão motorista do futuro, né? Então, é o que os dois disseram aqui e isso tem uma importância muito grande. Doutor, em relação ao artigo 306, não teve mudanças, né? Quer dizer, as pessoas que estavam dirigindo embriagadas, que eram pegos nas operações, nas fiscalizações, sopravam um bafômetro ou etilômetro, como é chamado, detectou embriaguez, continua do mesmo modo do que estava antes, né? Tem recolhimento da habilitação, tem a prisão naquele exato momento, leva-se ao delegado e ainda cabe fiança. Sim, a reforma não atingiu em nada o artigo 306, ele mantém os mesmos moldes em que ele foi editado. Então, a pena, né, de 6 meses a 3 anos de detenção, cabendo à autoridade policial, se for o caso, sim, arbitrar fiança por a lei permitir. Que é o que o senhor disse para a gente lá no início do primeiro bloco, né? Todos os meses é entre 12 e 15 casos dessa aproximadamente natureza. Aqui em Uberlândia, uma média, né, desse ano foi feita de 12 a 15 casos de embriaguez ao volante. E, salvo engano, em Belo Horizonte, uma média de 2 conduções, né, de prisão em flagrante por dia em caso de embriaguez. Então, é o dobro daqui, né? Exatamente, daria uma proporção mais ou menos de dobro. Não ter alterado esse artigo do Código, professor, pode trazer alguma
quer dizer, a população esperava também ter uma mudança nesse artigo, porque é o seguinte, tem uma multa de quase R$3.000, o recolhimento da habilitação por até 12 meses, a pessoa fica, apesar de que tem muita gente que dirige mesmo sem habilitação, né? Está recolhido, está respondendo já um processo e ainda insiste. Sim. Mas poderia se ter feito uma alteração aqui também? Claro, poderia sim, Henrique. Que tipo? Olha só, hoje, quem está dirigindo, quem comete homicídio culposo, dirigindo sob efeito de álcool, substância psicoativa, só vai responder pela modalidade qualificada. Não vai responder pelo crime do 302, cumulado com o crime do quê? Ou em concurso com o crime do 306. Porque hoje entendemos que se eu responder pelo 302 e responder pelo 306, nós teríamos uma dupla punição pelo mesmo fato, pelo fato de estar sob efeito de substância psicoativa. Ou por um ou por outro. Ou por um ou por outro, não pelos dois ao mesmo tempo. Então, eu poderia mudar as disposições penais para permitir o sancionamento distinto de uma coisa e de outra. Mas hoje isso não pode ser feito. Vamos só para tentar assim, complicar um pouco mais, para tentar esclarecer melhor para o debate. O sujeito está dirigindo, está embriagado, aí ele atropela um grupo de pessoas que está atravessando uma rua. Ele mata um e provoca a amputação de um membro do outro. E aí? Só responde pela conduta mais grave. Legal? Aí você vai falar desse jeito. O que a gente chama, tecnicamente, no direito penal, de concurso formal de crimes. Com uma mesma conduta, eu violei 2 bens jurídicos. Matei um e causei lesão corporal gravíssima, no caso que você está me dando. Respondo pelo crime mais grave, pegando essa pena e aumentando ela de 1/6 a 2/3. Isso não está dentro do Código de Trânsito Brasileiro, está dentro do Código Penal. Então é aquilo que o doutor disse, né? Pega-se emprestado do Código Penal e traz para poder naquele caso, melhorar. Sim, de exemplos de lesões, né? Que o Código não tratou, a gente poderia pegar o conceito, né, de lesão grave e gravíssima, né? Mas essa questão que o doutor está tratando, mas realmente com a nova redação, há aquela conduta implícita dentro daquele tipo. Então, se fosse fazer o concurso, isso ia ser inviável do ponto de vista jurídico. Mas, assim, como eu disse, tem uma outra alternativa com uma pena própria. Então, assim, existe também uma razoabilidade nesse ponto também. Mas reformas sempre são possíveis, né? Aprimorando-se daqui para frente. Exatamente. Né? A expectativa é de que daqui a um ano, por exemplo, e a gente pode ter um prazo melhor, até para efeito de comparar com o ano anterior. O último ano de vigência da lei anterior e agora o primeiro ano de vigência da nova lei, das mudanças, das alterações, para a gente comparar. A expectativa, de modo geral, pelo que eu entendi dos dois, e acredito que a população também, é de que houve benefício no aprimoramento da lei. Sim. São pontos positivos e que certamente surtirão efeitos ao longo do tempo. Isso pode trazer uma certa segurança para os pedestres, principalmente, porque a gente tem que lembrar que em determinados momentos nós somos pedestres, em outros momentos nós somos motoristas. Né? Então, em algum momento, conforme até a senhora falou lá na reportagem que foi exibida no início, até quando ela está como motorista, do outro lado pode ter alguém embriagado. Sim, né? Então, exatamente. Claro. Isso é muito importante, a população entender que isso representa um primeiro passo. Só que nós precisamos de mais. Nós precisamos implementar ainda, eu estava conversando com o Dr. Luiz Gustavo antes, o Código de Trânsito de 1997, ele fala sobre educação em escolas, educação para o trânsito. Pouquíssimo se discute sobre isso, muito pouco. Vou citar um exemplo, nós temos uma Transitolândia aqui no Parque do Sabiá, que é uma área... Conheço. Olha, faz tempo que eu vi uma reportagem, algum grupo de alunos lá fazendo e professores fazendo um trabalho de forma a educar. Faz tempo? Pois é. Faz muito tempo. Então, são e é o melhor momento assim para se ensinar, porque a criança cresce com aquela mentalidade de que, por exemplo, tem que usar o cinto não porque vai ter multa, mas tem que usar o cinto para se resguardar. Proteção da vida dela. Da mesma forma, ela ter essa educação para não beber quando for dirigir. Então, isso, se começar desde criança, isso vira um valor e não uma imposição. Exatamente. Deixar em casa o veículo, já que você vai sair para fazer o uso da bebida alcoólica, é a melhor forma, né? A melhor opção. Até porque hoje se tem aí aplicativos que te levam para casa por 5, 10 reais, né? É muito menos do que você gasta numa noitada na rua e preservando a sua vida e de outras pessoas. Né? Por mais que nós gostemos de estudar direito penal, né, doutor Luiz Gustavo? Você também, que brilhante aluno do curso de Direito. Imagino. Por mais que nós gostemos de estudar direito penal,
o ideal não é tratar demandas sociais através de normas penais. O ideal é a nossa sociedade criar uma certa cultura, criar um certo senso de desenvolvimento de que a gente precisa do direito penal só em última instância. Porque a norma penal ela não é capaz de dar a gente as respostas sociais que nós queremos. Perfeito. Nosso tempo acabou, professor. Muito obrigado. Obrigado. Doutor, muito obrigado. Espero poder contar com vocês em outros temas importantes por aqui também. Para você, um excelente domingo. A gente se encontra domingo que vem. Um grande abraço. Até lá. Tchau.